Olá! Nesta aula 46 de nosso curso histórico de Introdução à Teoria do Nó Temporal, enfrentaremos a seção 8.4 do capítulo 8 do livro. Nesta aula, veremos que a TNT propõe uma reorganização de alto impacto na forma como entendemos as constantes fundamentais. Em vez de tratá-las como números fixos que a natureza simplesmente apresenta e que a teoria apenas acomoda, a TNT as interpreta como invariantes emergentes de um fenômeno bem definido. A preservação de simetrias espectrais internas da rede temporal, quando essa rede é projetada em uma realidade observável estável. O nosso ponto de partida é uma constatação bem conhecida, mas raramente levada até as últimas consequências ontológicas. Na física moderna, constantes universais frequentemente caminham ao lado de simetrias profundas. Porém, essa correlação costuma ser lida como um fato empírico, e não como uma relação dedutiva. A TNT inverte o eixo explicativo. As constantes não estabilizam a teoria de fora para dentro. Elas são o traço numérico, na projeção, de simetrias que a malha temporal consegue sustentar de dentro para fora, sem perda de coerência. Para sustentar essa tese com rigor, a TNT fixa o objeto técnico correto. Cada nó temporal possui um hamiltoniano interno, cuja estrutura espectral não codifica apenas estados possíveis, mas também as simetrias internas do próprio nó. Em termos conceituais, isso equivale a dizer que não é a geometria do espaço emergente que determina as simetrias fundamentais. São as simetrias do conteúdo espectral interno dos nós, e o modo como essas simetrias se mantêm sob modulação no tempo fundamental, que determinam quais invariantes podem aparecer como constantes universais no mundo projetado. Quando uma simetria interna permanece preservada, enquanto o nó se modula, a projeção tende a manter uma invariância funcional correspondente. Quando a mesma classe de simetria é compartilhada por regiões inteiras da rede, isto é, quando não é um acidente local, mas um padrão estável e replicado, nasce a universalidade. Aquilo deixa de ser um traço de um sistema particular e passa a ser um parâmetro do próprio regime físico projetável. A TNT então oferece o núcleo operacional do argumento, ou seja, a TNT oferece um mapa explícito de correspondências entre classes de simetrias funcionais preservadas e as constantes que, no mundo observado, chamamos de fundamentais. A constante de Planck reduzida surge, como vimos na aula anterior, como o quantum de ação funcional associado à invariância espectral aditiva de fase. E também vimos na aula anterior que a velocidade máxima de projeção coerente, isto é, a chamada velocidade da luz, aparece vinculada à invariância funcional sob trocas nodais locais, isto é, a estabilidade do padrão quando a rede realiza permutações elementares sem alterar o conteúdo projetável. Vimos também que a constante gravitacional é reinterpretada como acoplamento entre curvatura observável e coerência, ancorado na equivalência funcional entre domínios curvos. E quanto à constante de estrutura fina, que discutiremos na aula 47, ela passa a representar um regime de acoplamento eletromagnético, ligado à simetria contínua de fase global. E a constante de Boltzmann, que também discutiremos na aula 47, emerge como densidade entrópica funcional associada ao equilíbrio térmico entre nós. E a carga elementar, que também discutiremos na próxima aula, é tratada como unidade de acoplamento funcional pontual, ligada à estabilidade de acoplamentos entre camadas da projeção. O aspecto decisivo a ser observado pelo estudante é que, nesse quadro, a correspondência não é arbitrária nem decorativa, ou seja, cada constante aparece como o valor invariável que a projeção exibe quando, e apenas quando, uma classe de simetria funcional permanece preservada em determinada escala de modulação. Neste ponto da aula, o estudante deve compreender que a TNT
introduz uma consequência metodológica imediata e extremamente fértil. Manter uma constante, na TNT, significa manter a simetria funcional que a sustenta. Essa ideia da TNT, portanto, deixa de ser metafórica e passa a ser um procedimento. Identifica-se a simetria interna do hamiltoniano de cada nó. Verifica-se se ela permanece intacta sob modulação. Observa-se se a mesma simetria se repete em nós vizinhos, pois é aí que a universalidade nasce. E, por fim, monitora-se a coerência entre regiões, porque é a queda de coerência que denuncia a perda de simetria e, portanto, a perda do caráter constante do invariante naquela região. A originalidade aqui não é apenas filosófica, mas técnica. As constantes deixam de ser números mágicos e misteriosos, ontologicamente primários, e passam a ser marcas de estabilidade da rede, isto é, assinaturas numéricas de uma capacidade concreta da malha temporal, a capacidade de sincronizar simetrias internas sem colapsar a projeção. A originalidade da TNT, evidenciada mais uma vez nesta aula, está em substituir o paradigma das constantes como dados últimos por um paradigma operacional de invariantes. Em outras palavras, na TNT, uma constante só existe enquanto a simetria funcional, que a sustenta, permanece preservada pela rede temporal sob projeção. Essa inversão é profunda, porque desloca o foco da física do ajuste de parâmetros para a manutenção de simetrias como processo dinâmico. Em vez de perguntar, por que este número tem este valor? A TNT pergunta, quais simetrias precisam permanecer sincronizadas para que este valor apareça como invariante? O ganho conceitual é imediato. A universalidade deixa de ser um mistério e passa a ser um efeito coletivo de coerência. A estabilidade dos regimes físicos deixa de ser pressuposta e passa a ser explicada. E a própria noção de lei fundamental é reformulada como um estado de conservação funcional da rede, e não como uma regra externa imposta ao mundo. O caráter verdadeiramente disruptivo emerge quando se reconhece a consequência lógica desse enquadramento proposto pela teoria do nó temporal. Especialista ou não especialista, o nosso estudante deve perceber claramente isto. Constantes podem deixar de ser constantes não por violação empírica arbitrária, mas por perda local ou global da simetria que as ancora. A TNT, assim, não relativiza as constantes. Ela simplesmente condiciona sua validade a regimes de projetabilidade coerente. Isso reorganiza, de modo radical, a agenda da física fundamental. Afinal, problemas como variações aparentes de constantes em cosmologia, tensões entre regimes quântico e gravitacional, ou anomalias em sistemas altamente coerentes deixam de ser exceções e passam a ser sinais de transição entre domínios de simetria preservada e domínios de simetria degradada. Com isso, a TNT não apenas explica por que as constantes são universais onde o são, mas indica onde procurar e como interpretar seus possíveis desvios, não como falhas da teoria, mas como janelas experimentais para a estrutura profunda da realidade projetada. Prosseguindo a partir do núcleo estabelecido até este momento da aula, a TNT passa a operar com um critério técnico bem definido. Cada nó temporal possui um hamiltoniano interno cuja estrutura espectral não apenas lista estados possíveis, mas codifica as simetrias internas que tornam esses estados fisicamente repetíveis, sob modulação no tempo fundamental. O passo conceitual decisivo está aqui. Quando o grupo de simetria interno de um nó permanece preservado durante a modulação, a projeção tende a conservar uma invariância funcional correspondente. Quando essa preservação deixa de ocorrer, a invariância se perde e o regime projetável se reorganiza. Em termos estritos,
Uma constante universal é o rastro numérico, no mundo observável, de uma simetria interna cuja preservação não é um acidente local, mas um padrão replicado por regiões inteiras da rede. É exatamente por isso que a seção insiste que a universalidade não nasce do laboratório, mas da rede. O laboratório apenas mede a estabilidade de uma simetria que já está sendo sustentada de modo coerente por uma grande extensão do domínio projetável. Com esse fundamento, a aula 46 apresenta um quadro de correspondências, que na TNT tem função mais forte do que uma analogia. Trata-se de um mapa de equivalência funcional entre classes de simetria preservada e invariantes observáveis. A invariância aditiva de fase, isto é, a possibilidade de somar incrementos de fase sem alterar a consistência do modo projetado, aparece como a raiz da granularidade mínima coerente associada à constante de Planck reduzida, entendida não como um número que quantiza, mas como o quantum mínimo de reorganização funcional que a projeção consegue sustentar sem dissolver a identidade modal. A invariância sob troca nodal local, a estabilidade do conteúdo projetável quando a rede realiza permutações elementares de conectividade sem alterar o padrão global, fundamenta a velocidade máxima de projeção coerente, ou seja, a constante c, a velocidade da luz, que se manifesta como limite causal invariável para todos os referenciais, porque não pertence ao movimento no espaço, mas ao teto de sincronização que a projeção consegue manter. A equivalência funcional entre domínios curvos, isto é, a possibilidade de reorganizar coerência em um domínio sem quebrar a consistência de sua relação com domínios adjacentes, ancora a constante gravitacional como medida de rigidez projetiva. Ou seja, a constante gravitacional G está relacionada ao quanto a geometria emergente cede diante de uma redistribuição coerente concentrada. E na próxima aula veremos que a simetria contínua global de fase, preservada em redes extensas de acoplamento, sustenta a constante de estrutura fina como assinatura do regime de acoplamento eletromagnético em que a projeção permanece estável. A invariância de equilíbrio térmico entre nós, entendida como forma de simetria estatística do fluxo de coerência em grandes conjuntos, dá sentido à constante de Boltzmann como densidade entrópica funcional na projeção. E a unidade de acoplamento pontual estável aparece como a carga elementar, isto é, a carga elétrica do elétron, não como essência de partículas, mas como passo mínimo de acoplamento funcional que permanece coerente sob modulações e recombinações da rede. O estudante deve atentar para o seguinte: o ponto técnico central desta aula é que essas correspondências destacadas pela TNT não são independentes. De fato, elas compõem um mesmo mecanismo de seleção ontológica, em que a projeção só estabiliza aquilo que a rede consegue sincronizar sem perder coerência. É isso que deve ser compreendido. E compreendido isso, emerge a consequência mais forte, e do ponto de vista filosófico-científico, mais contundente da TNT. Manter uma constante é manter a simetria funcional que a sustenta. Essa frase na TNT não é retórica, ela é um procedimento. Se uma classe de simetria interna é preservada sob modulação e replicada por uma região ampla da rede, a projeção exibe um invariante estável. Se essa simetria é quebrada, reconfigurada ou apenas degradada localmente, o invariante deixa de aparecer como constante naquele domínio. E se isso não ficou claro para você, por favor, reveja as aulas anteriores. A TNT insiste que essas constantes não são números mágicos, místicos, puramente empíricos ou qualquer outra bobagem desse tipo. A TNT afirma, e mostra isso em seu arcabouço conceitual, que elas são marcas de estabilidade ontológica. Em outras palavras, essas constantes são rótulos numéricos de simetrias sincronizadas. Essas simetrias é que são relevantes, pois se elas mudarem, as tais constantes variam. E, de fato,
os fenômenos extremos já identificados pela física contemporânea tradicional já indicam isso. Assim, nesse contexto ampliado pela TNT, o que chamamos de leis fundamentais passa a ser lido, então, como descrição dos regimes em que as simetrias internas conseguem permanecer coerentes sob a dinâmica real da rede temporal. Onde essa coerência é alta, o mundo parece governado por invariantes universais. Onde a coerência entra em regime crítico, surgem transições, zonas de instabilidade, mudanças de comportamento e, potencialmente, novos regimes físicos. É justamente aqui que a TNT abre seu flanco experimental de modo bastante concreto. Pois se cada constante corresponde a uma classe de simetria funcional, então, intervenções que provoquem quebras controladas de simetria, seja por engenharia de estados altamente coerentes em materiais, seja por excitações extremas em regimes de alta energia, seja por condições cosmológicas limítrofes, tornam-se instrumentos para sondar a teoria. A previsão geral da TNT não é que a constante muda de maneira arbitrária, mas que a estabilidade do invariante depende do grau de preservação simétrica. Portanto, o que deve ser procurado são assinaturas de transição, ou seja, limiares de estabilidade, degradações sistemáticas de coerência, reconfigurações de regime e, em casos extremos, falhas de projetabilidade contínua. A originalidade da TNT, neste ponto, é que ela fornece um critério de leitura para eventuais anomalias, pois em vez de tratá-las como ruído ou exceção, elas podem ser interpretadas como sintomas de que a rede não está conseguindo sustentar, naquele domínio, a simetria que ancora o invariante. Nosso estudante mais sagaz já deve ter percebido que isso redefine a agenda do físico experimentalista, pois o trabalho dele não é mais medir constantes com mais casas decimais, mas mapear em que condições a projeção preserva, degrada ou reorganiza as simetrias que produzem as constantes. Ficou claro? Se não ficou, anote nos comentários. Neste ponto da aula, podemos concluir com uma unificação conceitual que, se tomada a sério, reorganiza o alicerce inteiro da física. Afinal, a velocidade máxima de projeção coerente, ou seja, a constante c, atribuída à velocidade luz, a granularidade mínima coerente, ou seja, a constante de Planck reduzida, a rigidez gravitacional, ou seja, a constante g, o acoplamento eletromagnético, ou seja, a constante de estrutura fina, a densidade entrópica, ou seja, a constante de Boltzmann, e a unidade de carga, ou seja, a carga elétrica do elétron, não são capítulos separados. São capítulos de uma mesma história, a história das simetrias espectrais internas da rede temporal e de sua capacidade de sincronização sob modulação. A natureza, nesse quadro, não escolhe números aleatoriamente. Ela apenas sustenta padrões coerentes. As constantes que medimos são apenas os traços numéricos desses padrões no mundo projetado, ou seja, esses padrões são configurações estacionárias que a malha temporal consegue manter, sem perda de coerência entre os nós. Com isso, a TNT substitui a concepção tradicional de constantes como entidades fixas e ontologicamente primárias, misteriosas e místicas, por uma concepção dinâmica e relacional. Em outras palavras, para a TNT, constantes são pontos de estabilidade dentro do espectro de possibilidades da projeção, e o que chamamos de universalidade é, em última instância, a universalidade do que a rede consegue sincronizar. Neste ponto, sugerimos que o estudante leia o artigo que o autor publicou em sua página no academia.edu, onde ele apresenta a TNT de forma resumida. Deixaremos o link nos comentários. Enfim, as consequências práticas dessa perspectiva inovadora da TNT são profundas, porque ela redefine o próprio sentido de experimentação em física fundamental. Afinal,
Se as constantes são invariantes condicionados à preservação de simetrias funcionais, então, experimentos deixam de ser apenas medições cada vez mais precisas de números fixos e passam a ser sondagens da estabilidade da projeção em diferentes regimes. Plataformas como aceleradores de partículas, interferômetros de alta precisão, cavidades supercondutoras e sistemas fortemente correlacionados tornam-se, sob a ótica da TNT, laboratórios de coerência, capazes de revelar limiares, transições e degradações que sinalizam a quebra ou a reorganização das simetrias internas da rede temporal. Isso abre um programa experimental qualitativamente novo, pois em vez de buscar variações diretas das constantes, busca-se mapear as condições físicas sob as quais os invariantes deixam de se manifestar como tais, oferecendo uma via concreta para testar a estrutura ontológica proposta pela teoria. O autor está apenas aguardando a confirmação disso. Logo, se você é um físico experimental, monte o experimento e nos envie os resultados. Do ponto de vista teórico, a consequência é ainda mais radical. A TNT dissolve a fronteira tradicional entre leis, constantes e estados, ao mostrar que todos emergem de um mesmo mecanismo de sincronização de simetrias sob projeção. Com isso, problemas historicamente tratados como desconexos, como, por exemplo, a origem das constantes, a transição entre regimes clássico, quântico e gravitacional, a natureza dos limites fundamentais e o estatuto das singularidades, passam a ser compreendidos como manifestações de uma única questão central, ou seja, até onde a rede temporal consegue sustentar coerência projetável. Essa unificação proposta pela TNT não apenas reorganiza a arquitetura conceitual da física, mas redefine o que significa fundamental. Em palavras mais simples, podemos dizer que a TNT propõe que o fundamental não é um conjunto de equações ou números privilegiados, mas é a dinâmica de preservação e ruptura de simetrias, que torna a realidade observável possível. Observe que é nesse sentido preciso que a teoria do nó temporal não acrescenta uma teoria ao repertório existente, mas propõe uma nova base a partir da qual esse repertório pode ser reinterpretado, integrado e, quando necessário, ultrapassado com rigor e clareza ontológica. E com isso, finalizamos a aula 46 de nosso curso. Se o assunto é do seu interesse, considere se inscrever no canal para nos acompanhar. Até a próxima aula!